A espera acabou, finalmente! Saíram os 2 primeiros episódios de Percy Jackson e os Olimpianos, nova série Disney Plus. E cara, bora conversar sobre? Bora comentar? Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa seu like e partiu! Agora sim. E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. Eu sou o Daniel Arcanes e hoje eu estou aqui para comentar com vocês um pouco sobre o que eu achei do primeiro episódio de Percy Jackson e os Olimpianos. Algo que eu gostei bastante de ver, que eles também estão colocando o nome dos capítulos no título dos episódios, né? E isso foi algo que eu achei bastante diferente no sentido de eles pelo menos não fizeram o que a maioria das séries fazem, né? De você simplesmente, episódio 1, episódio 2, ou então de chegar e colocar só um título meio mistuca ali, meio simples. É verdade. Não, pega o que tá no livro, pô. O livro tem um título bem grande, né, que chama bastante atenção, que diga-se de passagem, colocou o Riordan também nessa lista de questões literárias, né, nessa lista de autores, por fazer com que isso se tornasse bastante comum, pelo lado do próprio Riordan, né, nesse caso, algo muito comum, muito característico dele, que é ser justamente começar o capítulo, geralmente capítulos pequenos, começar o capítulo lendo um título gigantesco, tá? Isso foi algo bastante diferente, isso foi algo que eu gosto muito, diga-se de passagem, nos livros dele. E já começar assim já mostra como a série de fato queria adaptar algo muito real, muito próximo do que é de fato Percy Jackson, sabe? E eu gostei muito de como começou. O primeiro episódio, logo de cara, nos dá um prólogo completamente diferente de qualquer coisa que a gente já viu, pelo menos pra mim. Porque a gente recebe justamente as memórias. E eu não sei se você lembra, mas logo no primeiro capítulo, ele inicia com menos de uma página, diga-se de passagem, pega logo menos da primeira página, falando sobre essa situação de ser ou não meio sangue, sobre o que é ser ou não meio sangue. E foi muito interessante porque eles literalmente pegaram todo esse preâmbulo, digamos assim, toda essa primeira parte, esse prefácio do próprio Percy, né, quando o Percy está falando que eu não queria ser meio sangue. Isso eu achei bastante profundo, muito interessante, realmente, de imergir logo de cara as pessoas que estão assistindo. E eu falo isso porque, como a gente já estava comentando no podcast, se você não escutou, o link está na descrição. A Disney, de certa forma, ela vai querer realmente atingir pessoas que assistem e pessoas que não assistem. Quem assistiu, como foi o meu caso, o caso do meu primo, amigos meus, pessoal do canal, a gente já tem a base dos livros, a gente conhece a história, a gente sabe como é Percy Jackson, a gente sabe quem é o Percy Jackson, mas teve gente que não assistiu, crianças, por exemplo, que vão estar assistindo e que não conhecem Percy Jackson e que vão estar conhecendo Percy Jackson na íntegra durante os episódios, né, ao longo dos episódios, porque não leram. E isso eu achei bastante interessante, poxa, minha prima ela reagia a cada momento que a série avançava, sabe? E começar o episódio logo mostrando as memórias do Percy, apresentando o Percy criança, aproxima a relação dos telespectadores nesse caso, né? Pelo menos os mais novos. Puxa, já vi que essa história vai ser boa. Passando agora de fato para a parte da adolescência dele, é interessante como ele desde criança já vinha apresentando, né? Vendo essas realidades do mundo mitológico. E já quando chega a parte em que de fato começa a história, com ele já ali nos seus 12 anos, encontrando com o Grover, né, conhecendo o Grover, e à medida que a relação dos dois vai crescendo, eles se tornam cada vez mais amigos, foi algo que me deixou bastante feliz também, em ver que de fato a série está apresentando aquilo que ela precisava apresentar, ela está contando da forma como precisava contar. E uma das coisas que eu senti de uma forma mais aprofundada, da mesma forma como The Last of Us fez, ela está esticando o que precisa ser esticado, ela está apresentando nas minúcias o que precisa ser apresentado, sabe? Ela não está cortando informação, ela não está deixando de lado informação, ela está realmente colocando tudo no seu devido lugar, colocando tudo que precisa ser colocado na apresentação para explicar todo aquele ambiente, coisa que, diga-se de passagem, até certo ponto o próprio Riordan em si não sabe até certo ponto explicar detalhadamente o ambiente, ele não sabe até certo ponto a expressão dos sentimentos de personagens e personagens, mas enfim, acontece, até que ele evoluiu bastante considerando tudo
o início dele com o Percy Jackson, com o livro de Percy Jackson, mas a série ela sabe fazer isso muito bem, a série tá fazendo isso muito bem, e isso me deixou bastante feliz. É mesmo, é? Enfim, continuando, à medida que o Percy vai avançando no episódio, isso me deixou bastante atento, porque de fato a gente ficou cada vez mais próximo do Percy. A gente realmente sentiu o que o Percy estava sentindo, a gente conseguia observar com mais detalhes o próprio Grover, observar com mais detalhes o professor Brunner, ou nesse caso o Quirrell, ou Quirrell, como preferirem, não sei como vocês assistiram. Ainda temos a forma como as coisas foram sendo apresentadas, né? Porque de fato o lado mitológico da coisa foi começando a aparecer e a gente teve vários elementos que foram sendo cada vez mais apresentados de forma bem próxima de nós. O primeiro episódio só de cara já vai colocando a gente lá perto, lá dentro. A gente foi vendo as memórias do Percy enquanto o Percy estava caminhando e aquela lembrança da mãe dele, do que a mãe dele estava falando. Nossa, isso foi muito bonito. Essa cena foi muito bem feita, muito bem construída. As transições, as pausas que a série estava fazendo, que o episódio fazia para cortar para outra parte, que diga-se de passagem, não sei se você conseguiu identificar, mas cada corte, cada pausa, era literalmente o encerrar de um capítulo no livro. Foi por isso que era feito daquele jeito. E eu achei bastante interessante como a série foi... ela teve um seu momentozinho ali de erro, particularmente. A Senhora Dodds, ela literalmente precisava ser melhor apresentada. A relação dos dois, relação entre aspas, né? A briga dos dois, de fato, precisava ter sido melhor apresentada. Coisa que o livro faz muito bem, coisa que, diga-se de passagem, até o filme conseguiu fazer melhor do que a série, porque apesar do CGI ter sido muito bom, eles não brigaram, eles não lutaram. Não teve a primeira batalha em si do próprio Percy com a Senhora Dodds, que no caso ela é uma fúria. Então, essa cena em específico, logo no início do episódio, não foi tão boa. Apesar de a cena dele com a Boba Fett, diga-se de passagem, ter sido bastante fiel ao livro, nesse caso, logo em seguida vimos a cena dele com a Senhora Dodds, que não foi tão leal assim, não foi tão fiel ao livro em si. Eu não sei até que ponto o roteirista queria fazer alguma coisa diferente ali. Enfim, continuando. Outras situações que aconteceram, eu achei muito interessante o diálogo dele com o diretor da escola, né, o diretor da academia Iense, porque essa cena em si, particularmente sinto que foi algo muito raso no livro. Raso no sentido de, ele teve que conversar com o diretor, ponto. Ele teve que falar com o diretor o que aconteceu, ponto. Ninguém acreditou nele, ok, pronto. Acabou-se, ele foi expulso da escola. Foi essa a sensação que eu tive quando eu li o livro. Mas aqui não, aqui o diálogo foi realmente muito longo, a cena foi muito bem feita, muito bem montada. Até a reação do Grover, posteriormente, quando ele fala que ele viu o Percy empurrando realmente a Nancy e por aí vai. Então, eu fiquei, caraca, que bonito, sabe? Que perfeito, de certa forma. Inclusive, eu tive essa sensação em diversas cenas do episódio em si. Nossa, que perfeito, cara. Nossa, como eles estão entregando, como eles entregaram bem essa parte. Eu ficava toda hora falando enquanto o episódio corria. Quando o episódio corre, diga-se de passagem, e a gente tem, inclusive, o Percy voltando pra casa, né, por exemplo, eu achei também muito bem feita. O diretor de fotografia realmente orquestrar, digamos assim, a câmera para que a gravação fosse feita de uma forma específica, como é o caso quando ele está caminhando pelo corredor do apartamento especificamente, né, e ele encontra com a mãe dele, né, ele vê a mãe dele ali na chuva, né, e essa relação já com a água sendo apresentada desde cedo, esse momento em que a água já vem sendo colocada como algo bastante importante, ela se tranquilizando na água, nesse caso. Só essa cena foi algo bastante interessante de se ver e também muito bem construída. Se vocês prestarem atenção, ele chegando, a preocupação do Percy sendo apresentada desde antes de ele entrar no apartamento, quando ele encontra com o Ed, quando ele fala com o Ed, passa pela porta e já está conversando diretamente ali com o padrasto dele. E aí a conversa é longa, de fato. Eu acho até que o padrasto dele foi melhor apresentado no filme. Pode ser curioso isso. Só que o diálogo da série foi muito mais
aprofundado, foi muito melhor construído. Na relação que ele tem, ele completamente entediado e não querendo olhar na cara dele, ele simplesmente com uma vontade enorme de dar um soco na cara do padrasto dele e querer expulsar ele de casa. A forma como eles dialogaram ali, a forma como eles conversaram ali, né, como eu acredito, inclusive, eu não me lembro exatamente como era, não foi essa cena no livro, mas eu acho que esse diálogo foi mais prolongado do que no próprio livro, né? E eu gostei, particularmente gostei. Aí ele vai pra conversa com a mãe dele, diga-se de passagem, a atriz, ela entrega de fato a emoção de estar revendo o Percy, a emoção de estar conversando com o Percy, a preocupação de estar conversando com o Percy sobre tudo o que está acontecendo, sobre tudo o que ele está passando, de certa forma. Isso também foi algo que ela entregou tão bem que passou veracidade, é isso mesmo, passou fidelidade ao que a história realmente conta. E pô, isso é surreal, isso pra mim é perfeito, isso pra mim é maravilhoso. É bom que por falar em tempestade, né, particularmente, começou a chover aqui pra Ananindeua. Pra quem não sabe, eu sou do Pará, tá, gente? Ananindeua, Pará. Se você é do Norte, por favor, incentive cada vez mais os canais do Norte. Vamos ajudar cada vez mais os paraenses. Pode fazer esse canal crescer. Enfim, continuando aqui. Cara, eu queria, inclusive, deixar algo bastante... chamar a atenção de vocês pra um pontinho muito interessante que, como eu já tinha falado, inclusive, no podcast, eu acho que faz parte daquilo que a gente estava sentindo falta como fã. Justamente o peso dos mínimos detalhes, né? A forma como o Percy ele se expressa, né? Literalmente a expressão dele de preocupação, cansaço, tristeza e por aí vai, toda essa variação, considerando que ele sempre foi um garoto muito sozinho, pra quem assistiu, né, o episódio percebeu esse detalhe. Ele sempre foi um garoto muito solitário, muito na dele, por conta justamente dessas diferenças que ele tem, né? Você é diferente, você é um meio sangue. Ele não sabia o que era, ele não sabia por que aconteceu as coisas com ele. E por conta disso, ele sempre foi deixado de lado, porque sempre achava que era coisa da imaginação dele, tudo aquilo que ele via, tudo que acontecia ao redor. Não só isso, aí você parte para também as questões ao redor do Percy, em volta do Percy. Um dos pontos que me chamaram bastante atenção foi justamente, por exemplo, a relação dele com a Nancy Bogovic, a relação dele com o Grover, em relação não só a como o Percy fica quando está ao redor, quando está perto dos dois, quando está perto de um dos dois, nesse caso, mas como os outros reagem a ele, como os outros, né, os personagens em si reagem ao Percy nesse caso. E especificamente nessa cena com a mãe dele, como a mãe dele reage com ele, fala pra ele, conversa com ele, se aproxima dele, de fato, entregando o sentimento de mãe que ela tem nos livros. E não só isso, cara, o detalhe da Jujuba azul, da Jujuba azulada, esse pequeno detalhe da Jujuba, nossa, isso pra mim foi surreal. Por mais que possa realmente ser algo do livro, e que está no livro, mas são características de detalhes que por diversas vezes tem episódios que simplesmente negligenciam, ou então a gente passa desapercebido, sabe? A gente não dá tanto valor para aquilo, mas se a gente conhecer a história, souber o quanto aquilo é importante para ele, e da forma como foi apresentado na série, que de fato logo em seguida tem um pouco disso também no episódio em si, em relação a essa Jujuba azul, né? Isso foi algo que me chamou bastante atenção e que são detalhes que por diversas vezes simplesmente ignoram. Mas eu gostei de como foi apresentado na série, eu achei isso lindo. Inclusive, a cena dos dois inclusive foi muito bonita. Em seguida, eles saem, aí eles vão pra casa na praia. E eles têm a primeira conversa em relação ao mundo mitológico da coisa do Percy, em relação a todo esse mundo, tudo que acontece com ele. E o Percy obviamente não acredita. Poxa, você já é tratado como estranho, como esquisito, e aí de repente sua mãe começa a falar um monte de coisas que não fazem sentido na sua cabeça. E aí de repente, bum, você recebe uma informação que só faz com que você tenha certeza que você tá louco, sabe? Essa é a grande situação. E a forma como o diálogo foi feito, da mãe dele falando de forma acelerada, nervosa, com realmente passando energia de preocupação, mostrando que tinha muitas coisas acontecendo ao redor. E o Percy simplesmente não sabendo de nada, o Percy simplesmente não sabendo o que estava acontecendo, recebendo as informações e ficando tipo, como assim, mãe? Que isso? Sabe? E aí de repente o Grover aparece, enfim, a cena transcorre, o episódio transcorre. E, novamente, eu gosto muito da forma como está sendo construído, gostei muito da forma como está sendo construído. Só essa cena do Grover, diga-se de passagem, chegando e ele entrando na casa e eu fiquei, meu Deus, o Grover chegou, ele já tá sem as moletas, E aí o Percy, Grover,
Grover, sabe? Ele falando várias vezes. E nada da cena mostrar que o Grover é metade bode. Nada da cena mostrar que o Grover é um sátiro. E acho o Percy falar também, e isso mostra uma outra situação que eu queria chamar a atenção de vocês, de como nós estamos enxergando as coisas através do ponto de vista do Percy. Coisa que é muito importante para ser contada na história. Por quê? Porque o livro é assim. É o diário de um semideus. Inclusive ele mesmo fala isso. E aí você passa literalmente a enxergar o episódio de uma outra maneira quando você entende isso. Por quê? Porque a série se chama Percy Jackson e os Olimpianos. Então a história literalmente é do Percy. Só que não é contado em terceira pessoa, como é o caso de outras séries, né, obviamente. E aí você tem aqui uma relação diferente, como é o caso da Katniss Everdeen com Jogos Vorazes. É literalmente contado através do ponto de vista dela. Como é o caso agora de Percy Jackson, que é contado através do ponto de vista dele. E isso está sendo apresentado de uma maneira muito real. Por quê? Porque enquanto o Percy está observando alguma coisa sem saber de nada, a câmera ainda está focando só no Percy. E à medida que o Percy muda de ponto de vista, a câmera muda depois. Esse que é o ponto. Nossa, isso foi maravilhoso, sabe? Isso realmente está sendo mostrado de forma verídica, com uma lealdade, muito próxima do que o livro apresenta. E só esse primeiro episódio já me deixou muito feliz e muito esperançoso, diga-se passagem, né? Se a gente falou sobre não ficar hypado, não tem como não aumentar as expectativas depois de ter assistido os 2 primeiros episódios que já saíram nessa semana. Nossa, muito bom. Eu vou parar de falar justamente aqui para que a gente possa comentar com mais detalhes sobre a série em si no próximo episódio, no próximo vídeo, tá certo? E não se esquece de acompanhar a gente nas plataformas digitais. Se quiser ajudar o canal também da forma como você acha melhor, todos os links estão na descrição, você pode fazer isso da melhor maneira possível, da forma como você quiser. Não se esquece também de seguir a gente nas redes sociais, tá certo, galera? Compartilhe esse vídeo se você é fã de Percy Jackson, se você conhece outros fãs de Percy Jackson. Comenta o que você achou, deixa aí embaixo as suas palavras, beleza? Sempre com o maior respeito. E no mais, valeu, que a força esteja com vocês, vida longa e próspera. Até mais, galera.